Pessoal, finalmente estamos de volta depois de uma pequena pausa e eu estava me recarregando com o Senhor em solitude com Jesus, planejando 2025. Começando o ano, estamos indo a uma mesquita, vamos conversar com eles sobre o Islã e o cristianismo. Vou desafiá-los em algumas de suas crenças, estou me aprofundando, estou tentando aprender mais sobre o Islã em particular, porque é uma das religiões que mais crescem no mundo. Então é um desafio para mim, na verdade, sair e desafiar esses caras e sua fé. Isso vai me desafiar a crescer e buscar Jesus. E isso só fortalece meu relacionamento com Ele, aprendendo mais sobre essas religiões e porque Jesus é realmente o caminho, a verdade e a vida. Vai ser um ótimo 2025 e para começar o ano, vamos a uma mesquita, desafiar pessoas sobre o Islã, pregar o Evangelho, vai ser poderoso. Então, vamos à mesquita e conversar com nossos amigos sobre o Islã e o cristianismo. Já vamos entrar para conversar com o Tariq, mas antes de entrarmos no assunto, pessoal, 19 de janeiro em Los Angeles, vamos ter o nosso primeiro show de podcast ao vivo, vai ser uma loucura. Corram para garantir seus ingressos em jesusintestreet.org tickets. Todos os fundos apoiam o nosso ministério, que ajuda a produzir todos esses vídeos e financia nossas viagens e tudo mais. Mas venham para Los Angeles, acessem jesusintestreet.org tickets, comprem seus ingressos, vai ser incrível. Agora vamos entrar, falar com o Tariq e apenas aprender sobre o Islã e respeitosamente desafiá-lo e fazer-lhe perguntas. Vai ser ótimo. Eu acho que muitos dos meus amigos muçulmanos com quem conversei, todos eles nasceram e foram criados muçulmanos. Foi esse o seu caso? Você foi criado muçulmano? Sim, eu nasci muçulmano. E de onde você é originalmente? Egito. Para ser considerado um muçulmano devoto, você, de uma compreensão básica, segue os 5 pilares do Islã. Jejua, ora e dá esmolas aos pobres. E essa é uma das principais coisas que eu respeito no Islã e no profeta Maomé, é que ele dá esmolas aos pobres. E você ora. E como cristão, eu compreendo, pois mesmo sendo cristão, às vezes tenho dificuldade em orar. E eu sei que os cristãos podem ser algumas das pessoas mais gananciosas do planeta, porque eu mesmo já vi isso, então eu respeito isso no profeta Maomé. Outra coisa que eu respeito no Islã como um todo é que é só você e Allah, é só você e Deus. É isso, é que eu tenho muito respeito por isso. Quando eu estava lendo o Alcorão em Sura 101, Allah pesa o bem e o mal. Quando você olha para esses 5 pilares, dar esmolas aos pobres, orar 5 vezes ao dia, essas coisas que marcariam um muçulmano como um bom, devoto muçulmano, essas coisas seriam consideradas boas ações que ajudam a balança. Allah avalia essencialmente o seu bem e mal. Sim, é isso mesmo. E se o seu bem superar o seu mal, isso é incrível. Sem dúvida. E se suas más ações superarem as boas, acredito que as palavras em português eram sua vida é então como o inferno. Acho que foi isso que disse, posso estar enganado. Na vida vai ser difícil, com certeza, se você não seguir o caminho de Deus. E seu compromisso vai ser difícil. Mas você sabe, e o depois vai ser mais difícil ainda. Sim, e você sabe, como muçulmano, se por acaso vai para o paraíso, É garantido ao muçulmano se ele se voltar para Deus e crer em um só Deus. então você diria a si mesmo que tem garantia de ir para o paraíso? Então, nós, de acordo com Deus, ele nos garantiu que se você está fazendo o bem e retornar a Allah, quer dizer, morrer sem dúvida, sem rejeição, sem associar a Deus, outro Deus, isso é garantido. Caso contrário, quem garantiu? Não eu, mas Deus, ele garantiu para mim. Sim. Certo, sim. Então acho que é mais ou menos o que eu entendi. E eu acho... A propósito, desculpe interrompê-lo aqui, mas isso é a mesma coisa que Jesus disse. Veja, Jesus disse quando ele veio, eu não vou, ele só precisaria ter visto o Alcorão hoje de manhã, e há apenas uma semana eu li que Jesus, algumas pessoas disseram, ó mestre, como posso chegar ao reino? Ele disse 2 coisas, acredite em Deus e faça o bem. Essa é uma das minhas questões, respeitosamente com o Islã, é que quando falo com meus amigos muçulmanos, meio que como você disse, eu disse, então você sabe com certeza se vai para o paraíso? E você disse, bem, sabe, tipo, se fizermos essas coisas boas, sabe, Allah nos concede esse desejo, essencialmente. Mas não estamos necessariamente certos. Você sabe, não há garantia porque isso te motiva a fazer o bem. E eu acho que quando olho para isso, quando eu olho para o Islã, é sobre as obras. Trata-se de fazer o bem. Sim, Senhor. E quando eu olho para o cristianismo, e quando eu olho para Jesus, porque eu acredito que Jesus é Deus, aquela escritura que você mencionou nos evangelhos, você tinha esses caras religiosos, os fariseus, e eles eram todos sobre guardar a lei. No entanto, no Antigo Testamento, nós acreditamos que Deus deu 613 leis e 10 mandamentos a Moisés, e Moisés os trouxe. E para que você estivesse em boa posição com Deus, obedeça a lei. E se você errasse, sacrificava um animal, e isso cobria a expiação dos seus pecados, sangue, justiça, tudo. Pois bem, quando eu creio que Jesus é Deus, os fariseus naquela passagem estão tentando fazer Jesus tropeçar, tentando pegá-lo por blasfêmia.
E eles perguntam, qual destas é a maior das leis? Porque aqueles líderes religiosos sabiam que não se podia dizer que uma lei era superior à outra. E Jesus resume cada lei sob esta única verdade. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com toda a tua força. E então, o meu primeiro problema com o Islã, os meus irmãos muçulmanos que eu conheço, eles estão trabalhando tão arduamente para agradar Allah, mas eles nunca sabem se estão fazendo o suficiente. Assim como qualquer outro, qualquer estudante, eu entendo o seu ponto, mas como qualquer estudante que trabalha o dia inteiro ou o ano inteiro, ele não sabe se vai conseguir ou não até fazer a prova e o resultado sair. Isso faz todo o sentido. Então, Pois é. mas e no meio, ou antes da prova, ou antes do exame? Que ela disse, mas sabe de uma coisa? Eu consegui, estou bem. Eu vou fazer isso. E de repente, você vai fazer a prova e não consegue responder absolutamente nada e acaba reprovando. Então aqui é um tipo de respeito pela vontade de Deus. Eu não... Certo. O juiz é um juiz, Deus é um Deus. É ele que no final disse, você vai passar para a jornada ou não, de acordo com o seu trabalho, e se eu fizer muito trabalho, mas um trabalho de hipocrisia... E se eu rezar para as pessoas dizerem, oh, mashallah, ele é bom, ele é um bom rapaz, e ele reza a Deus, ou eu dou, ele é generoso, ou eu faço uma peregrinação, é o Senhor Hajj. Então, o trabalho que você vai fazer terá 100% de atenção apenas para Deus, e você o ajudará. Então, o que estou dizendo é que o Islã, na verdade, apresenta o caso certo. Que você trabalhe duro, desde que você esteja no campo de Deus e conheça o seu caminho reto. Você segue o seu compromisso e mesmo o mandamento só para Moisés ainda é parte do Islã e você vai conseguir entrar no paraíso. Será que eu preciso te dizer isso? É que se você fizer isso, você será aceito no paraíso. Quando eu perguntei aos meus irmãos muçulmanos, eles nunca sabem se estão fazendo o suficiente. Quando eu lhes pergunto, digo, você está confiante? E eles meio que dizem a mesma coisa que você. Eles dizem, bem, eu não sei, é pela graça de Allah. Sabe, se pela graça de Allah ele me deixar entrar. Mas depende das suas boas ações para estarem em harmonia com Deus. Eles trabalham e suas obras os deixam em harmonia com Deus. Então eu cresci na Geórgia. No sul, o cristianismo é uma religião muito proeminente. Mas eu odiava o cristianismo, odiava o Deus do cristianismo, porque havia pastores na minha comunidade me dizendo o que fazer da minha vida, e eles faziam o oposto total do que estavam me mandando fazer. Hipócritas, não gostava daquilo. E por isso eu odiava o cristianismo, odiava tudo o que tivesse a ver com isso. No começo eu odiava. Mas tá tudo bem, eu fiz, tenho que ser sincero, então eu cresci e fui para a escola. No 8º ano, eu desenvolvi depressão e ansiedade graves. Eu me sentia deprimido e ansioso o tempo todo. E parecia uma doença incurável por anos. Então, aos 17 anos, comecei a pesquisar todas essas religiões. Hinduísmo, budismo, islã. E muita gente me dizia, você só precisa de estrutura religiosa na vida e tudo ficará bem. Então eu pesquisava religiões, tentando entender se, talvez, com estrutura na minha vida, a depressão e a ansiedade sumiriam. Bem, conforme eu pesquisava, eu ficava confuso. Porque são todos muito diferentes. Tem o hinduísmo e o budismo, todos adoram milhares de deuses. Todos eles buscam apenas alcançar a iluminação. Mas os hindus, em especial, creem em reencarnação. Então eles acham que você tem muitas chances. E para mim, se você tem muitas chances, sua vida não tem propósito. Então, eu olho para o Islã, e como a gente estava conversando antes, é como se Allah pesasse as suas boas e as suas más ações. E em todas essas religiões, tirando o cristianismo, era como se Deus estivesse lá no topo da montanha e eu estivesse escalando a montanha, tentando alcançar a Deus. Então, no Islã, pratique o bem, suba a montanha, suba a montanha. No hinduísmo, é melhor construir um bom dharma. Não ganhe karma, pois o karma te torna um cara mau. Então não faça isso. E era como subir a montanha. E tentei curar minha depressão e ansiedade sozinho e nunca funcionou. Então, houve uma noite em que eu disse, se eu não puder curar o buraco no meu coração, você concorda que vivemos em um mundo cruel? Um mundo em pedaços? Se nesse mundo em pedaços, mundo cruel, eu não consigo curar meu próprio coração, então eu pensei, como eu poderia algum dia alcançar a perfeição? Para mim, isso parecia impossível. Então, em 25 de dezembro de 2020, eu ia tirar minha vida, porque estava cansado da minha depressão e ansiedade. Fui ter minha última refeição. Tive um encontro com Jesus Cristo dentro deste Waffle House. E ele falou comigo quando eu estava no Waffle House. E eu chorei. E ele me impediu de tirar a minha vida. E então entrei no meu caminhão e disse, certo, Jesus. Eu pedi a Jesus. Foi o que saiu da minha boca. Eu não disse Allah, eu não disse Gandhi. Eu não disse profeta Maomé, eu não gritei por ninguém. Eu chorei e eu disse, Jesus, se és real, tira a minha ansiedade e depressão. E ele tirou.
Bem, foi um belo esforço, Bryce. Continue estudando a Bíblia Sagrada. Você sabe onde é que você vai acabar? Você vai acabar terminando aqui no Islã, bem aqui ao meu lado. Ele nunca disse, eu sou Deus, ou qualquer coisa parecida com isso. Você provavelmente ouve muito isso de, mas deixe-me te falar sobre toda essa ideia a respeito da crucificação, de que alguém precisou vir e morrer por nós. Só me dê a oportunidade para que eu possa realmente te escutar. Toda crucificação está enviando uma mensagem errada para a humanidade ou para a criação de Deus. Uma coisa, no final de tudo, as pessoas chamam o cristianismo ou todo o cristianismo de que Deus, ele matou Deus para satisfazer Deus. Pode me dizer onde está a paz na terra depois que Jesus Cristo foi morto ou crucificado segundo o cristianismo? A crucificação, qual a sabedoria da crucificação pode trazer de melhor para a humanidade? Que alguém inocente morreu por causa de um bando de criminosos? E porque Deus, ele pode me perdoar sem matar o seu próprio filho puro. Então, se Deus, ele não consegue impor a justiça e a equidade em todo o incidente, não é a claque aqui. O que é tão significativo de Adão ao dia do juízo, Jesus vir no meio. Você acredita que Deus é justo e imparcial ou não? Acredito. Por quê? Por que Deus não enviou Jesus imediatamente? Depois que Adão cometeu o seu pecado, e ele disse, vocês, Adão e os filhos de Adão que estão vindo, vocês são terríveis, estão cometendo muitos pecados, estão fazendo muita matança e tudo isso. Este é o meu filho, vou matá-lo por todos. Isto é justo e correto, certo? Ou ele pode esperar, segurar Jesus até o dia do juízo final, depois que todas as tribos de Adão tiverem vindo e morrido. E no fim, o resultado, depois de uma vida tão longa, eu os achei terríveis, vocês vivem no pecado, me desobedecem, este é meu filho e eu o sacrificarei por vocês. Isso não é justo nem correto para Deus. Por que escolheu o meio dos tempos? E as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus antes? Não me digas que como eles vão ser julgados de acordo com Akhlaq. Não me fales do profeta, porque agora tu, se acreditas em Jesus, serás salvo. Todos nós temos que seguir o profeta. São duas formas absolutamente diferentes de julgar as pessoas. Continua a estudar e vais acabar aqui, juro por Deus, em 2, 3 anos. Vais acabar aqui, provavelmente o meu imã, e estarão a rezar atrás de ti. Eu te dou 2 anos. Se você estudar com o mesmo entusiasmo e dedicação sobre Jesus e sua natureza, por Deus, você vai ser muçulmano. Porque no Islã, você não consegue compreender o que realmente aconteceu com Jesus, até que você leia a perspectiva islâmica. Sabe, Jesus ele disse em Mateus capítulo 22, versículo 7, vá conferir esses versículos. Sabe o que ele disse naquele dia? Que dia? O dia em que ele vai voltar, porque acreditamos como muçulmanos que ele vai voltar. Muitas pessoas vão até ele e dizem, ó Deus, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos as pessoas, em teu nome fazemos muitos milagres. Sabes o que ele te vai dizer? Sai. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Quer saber? Porque você o torna Deus. Bem, você disse que o motivo dele dizer isso é que ele diz, sim, porque eu não sou Deus. Foi o que você disse, por isso você citou essa escritura. E então você até mencionou, você disse, bem, Jesus vem no meio, então todas as pessoas de antes, o que acontece com elas? Porque agora, depois de Jesus, um cristão, você está certo, minha fé está em Jesus, Jesus me salva. Aquelas pessoas que você diz, bem, o que acontece com elas antes de Jesus? Ou Jesus diz, apartai-vos de mim porque ele não é Deus. É tudo sobre fé. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, no Novo Testamento, o autor nos diz, observem a fé de Abraão, de Isaac e de Moisés. Eles chegaram a fazer menção a uma mulher chamada Raabe, que no Antigo Testamento ela é uma prostituta. Mas o que é isso? Ele diz, vejam, todas essas pessoas, sim, elas obedeceram à lei, mas a razão pela qual obedeceram foi porque tinham fé. E todos foram justificados. Por quê? Pela fé deles. E isso se estende a Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 2, onde ele nos diz, e fixamos os nossos olhos em Jesus Cristo, o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. É isso mesmo. Que pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Ou seja, a razão por que Jesus Cristo, eu acredito que ele foi realmente sacrificado, foi que ele olhou para mim. Porque você mencionou, você disse, Deus não precisa morrer para me perdoar. Ele apenas me perdoa. E como islâmico, é verdade. Você está certo. Alá apenas te perdoa. Mas o sacrifício era absolutamente necessário, porque como um Deus justo, como um juiz Deus me livre, se eu te esfaqueasse agora mesmo, eu seria preso e iria para um julgamento. E o juiz olharia para mim e me diria, cara, você esfaqueou o Tariq, você o feriu, você merece um tempo na cadeia. Essa é a pura verdade, eu mereço ser punido.
e eu mereço o castigo pelo meu pecado. Mas a razão pela qual eu sou justificado não é porque eu faço orações 5 vezes por dia como um cristão, ou porque eu jejuo ou dou esmolas para os pobres. A razão pela qual Abraão, Isaac, Raabe, todos eles obedeceram à lei não foi porque pensavam, se eu fizer o suficiente, Deus vai me deixar entrar no céu. Não, eu fiz tudo isso por puro amor. Da mesma maneira que aconteceu com Jesus, tudo se resumia simplesmente ao amor. Então, depois, continue isso. Eu adoro o exemplo que você está trazendo. Digamos que eu sou o juiz. Você é o único que esfaqueou o Tariq, entendeu? E você o mata. E eu, que sou um juiz, sou tão cheio de misericórdia, eu te amo tanto. Sei que provavelmente o seu passado foi um pouco difícil, e isso fez de você esse tipo de criminoso. Provavelmente ele era tóxico e eu preciso encontrar qualquer tipo de desculpa para te libertar. E adivinha só, eu sou o juiz. Quer saber de uma coisa, Bryce? Eu amo você. Eu compreendo o seu passado. Provavelmente você não quis matá-lo e todas essas coisas. Eu sinto alguma compaixão por você. Permita-me trazer o meu filho de casa e eu vou, porque você merece a pena de morte, eu vou matá-lo no seu lugar. Eu vou sentar. Isso vai garantir o quê de justiça e equidade? Que tipo de misericórdia ele mostra ao trazer um inocente ou até parte de mim para te substituir? Não me diga, porque Deus, ele amou o mundo. Deus, ele pode amar o mundo sem o sangue de Jesus Cristo. Deus, ele é o único, ele é o rei, ele pode perdoar. E é isso que o Islã disse. Tudo o que você tem que fazer é pedir perdão a ele. E Deus é, assim, o mais misericordioso, o único misericordioso. Ele tem misericórdia. Muita. Sim. Basta pedir. Mas Jesus Cristo, sendo Ele Deus. Você diz, Bryce, que quando você lê o Alcorão, deve separar tudo o que você sabe e se humilhar. Jesus Cristo, eu acredito que Ele é Deus. Ele não tinha obrigação de fazer nada por mim. Eu mereci isso. Eu estraguei tudo. Eu sou pecador. Eu mereci isso. E eu sei que você diz amor, mas é simplesmente assim. Ele se humilhou. Jesus não me diz apenas, Bryce, obedeça a lei e faça isso. E é só isso. Ele se humilhou. Jesus diz, eu não vim para ser servido, mas para servir. Eu vim para te mostrar como viver isso. Então em Mateus 22 ele diz, afastem-se de mim, eu nunca vos conheci. Aqueles que dizem, bem, tu expulsaste demônios e nós expulsamos demônios em teu nome, profetizamos em teu nome, curamos. Ele não está a dizer isso porque não é Deus. Ele está a dizer, afastem-se de mim, porque ele está a dizer, não é porque façam coisas boas que vos levam ao céu, é porque me amam, é porque depositam a vossa fé e confiança em mim. Vês basquetebol? Vamos ao jogo dos Los Angeles Lakers e sentar na primeira fila. Temos ingressos na primeira fila, Tariq. E vamos até a segurança e você diz, estamos sentados na primeira fila. E a segurança vai te parar ali e dizer, você não pode ir para lá. Por que eu deveria te deixar entrar? Agora, quando pergunto a estudantes universitários que não têm fé, bem, se você morresse agora, por que deveria ir para o céu? Eles dizem, bem, eu sou uma boa pessoa. Faço coisas boas, ou amo as pessoas, sabe? Sou uma boa pessoa. É o que ouço. Não importa o que você acredite, é o que ouço. O segurança não dirá, Tariq, não te deixo entrar por ser boa pessoa. É porque tem ingressos. Foi dado a você. Eu te dei os ingressos. Jesus Cristo se humilha, vive uma vida perfeita, morre na cruz pelos pecados do mundo. Então, não é que não haja misericórdia ou que a justiça não seja feita. A justiça é feita. Por que um homem inocente aceitaria o castigo de um culpado? Amor. Tá chegando a hora, mas você é mais do que bem-vindo a perguntar mais uma coisa, claro. Eu quero orar por você, se você me permitir. Ore por mim, por favor. Está tudo bem? Deus, obrigado por este dia. Deus, eu te amo. Deus, eu sei que acredito que Jesus é o Senhor. Se Jesus realmente é Deus, por favor, revelarias isso ao Tariq? Te amo. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Te amo. Obrigado pela conversa. Deus te abençoe. Certo, pessoal, só queria terminar o vídeo esclarecendo algumas coisas que Tariq estava dizendo. A principal questão dele com Jesus ser Deus é o fato de que ele não achava necessário o perdão dos pecados através da morte de Jesus Cristo. Mas aqui está a realidade. O pecado nos separa de Deus. É uma dívida enorme que temos de pagar. A morte é o castigo que merecemos pela nossa rebelião contra Deus. Essa é a pura realidade. Nós merecemos isso. É o sistema de justiça. Quem faz o mal, a justiça é merecida. E porque nós, como humanidade, erramos, merecemos a morte. Mas Deus nos ama. Ele tem compaixão por seus filhos de tal maneira que morreu a morte que você e eu merecíamos. Ele pagou a dívida que temos com Ele. Ele se humilhou, assumiu carne, viveu uma vida perfeita.
Então Jesus Cristo entende como eu e você nos sentimos em tempos difíceis. Ele entende as mesmas tentações que passamos melhor do que qualquer um no planeta, porque Ele é Deus em carne e viveu uma vida perfeita no mesmo mundo imperfeito em que vivemos. Então Ele morreu na cruz, submeteu-se à cruz. Em Hebreus 12 está escrito: deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos assedia e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Como nós, como cristãos, corremos a corrida de perseverança da fé, como construímos uma longevidade duradoura com Jesus? Ele diz no versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado. Jesus Cristo levou todo o pecado na cruz, passado, presente e futuro. E nós olhamos para Ele como o consumador da nossa fé. A razão de conseguirmos suportar tempos difíceis, de construirmos longevidade com Jesus Cristo, é por causa dEle, é porque olhamos para Ele. Ele nos dá a força para perseverar e diz, pela alegria que lhe foi proposta, Ele suportou a cruz. Tariq não conseguia assimilar isso. Ele disse, não faz sentido que um homem inocente assuma a punição de um culpado. E não faz sentido, e essa é a beleza disso, é amor radical. É um amor sacrificial, é um amor que não faz sentido, é uma paz e um amor que transcende todo entendimento, porque o caminho que parece certo ao homem leva à morte. Um homem normal diria, não quero assumir o castigo de um culpado, não é comigo. Mas Jesus Cristo diz, quero assumir esse castigo para poder estar unido a vocês por toda a eternidade. E você e eu somos a alegria, somos a razão pela qual Ele aceitou o castigo. Essa é a beleza de Jesus Cristo. Você não precisa trabalhar para Cristo, Ele desceu. Não precisamos trabalhar para Deus, não precisamos trabalhar para a perfeição. A perfeição se humilhou, desceu, suportou a carne, viveu no mesmo mundo. A perfeição morreu na cruz e derrotou aquilo que nos separa dele para que possamos nos unir a Ele. Pessoal, oro para que este vídeo tenha encorajado vocês. Eu amo vocês. Vão pegar o novo merch. JesusOnTheStreet.com. Venham ao show ao vivo, 19 de janeiro. JesusOnTheStreet.org/tickets. Amo vocês. Até semana que vem.